o ser humano é um ser que reflete sobre si mesmo. Então, isso o diferencia de todos os seres. Então, nós somos capazes de progredir culturalmente, né? A gente é capaz de pensar na moralidade das nossas ações. O animal, ele não pensa se a ação dele é moral ou não. A gente pensa o tempo todo. E a gente faz isso desde que a criança é pequena. A gente consegue perceber a consciência moral da criança desde que ela é muito pequena. E daí vem uma coisa muito importante, né? A gente consegue perceber essa consciência moral que nos estimula a fazer o bem, nos censura a fazer o mal, né? E a gente consegue perceber isso numa criança pequenininha. Uma criança pequenininha que sabe que ela não pode fazer uma coisa e ela vai fazer, e ela olha para a mãe, procurando se a mãe vai autorizar ou ela não vai autorizar que a criança faça aquilo. Se a mãe finge que não vê, ou tipo, faça alguma coisa que ela sabe que é contra a própria consciência, a mãe está passando uma mensagem clara: meu filho, você pode agir contra a sua consciência. Isso é lícito. E isso não é lícito. Ela só vai se dar mal. Então a gente tem um grande papel nesse ponto, né? A gente não pode violar a consciência moral que já está inscrita no coração de todas as crianças. Todo mundo fala isso. Ah, não, porque as crianças são seres puros, não sei o quê. Quem fala isso nunca viu uma criança na vida. Na verdade, as crianças, elas têm uma pureza por um lado, mas por outro lado, a gente sabe que elas sabem exatamente que há coisas que elas podem fazer, há coisas que elas não podem fazer, e às vezes a gente nem falou sobre isso. E ela já, ao agir, ela, bem, tem alguma coisa ali que esse campo eu não poderia mexer. E se a gente permite que ela mexa, a criança, na verdade, ela está suplicando para que a gente desaprove essa atitude dela ir contra a própria consciência. Se a gente não faz isso, a gente está sendo cúmplice de uma consciência que vai ficando cada vez mais morna, cada vez mais branda, né? Então, o nosso papel enquanto pais é manter essa consciência viva, né? Eu estou lendo o livro do Pinóquio para os meus filhos, aquele Pinóquio o grandão, e é um livro maravilhoso. Eu posso depois tirar foto do que eu estou usando. E é um livro maravilhoso porque isso fica muito claro, né? No livro verdadeiro do Pinóquio, o grilo não é a consciência dele no sentido de estar sempre com ele. O Pinóquio mata o grilo nos primeiros capítulos. Só que o grilo só que fica muito claro como ele é a consciência, porque as palavras do grilo ficam ecoando na cabeça dele ao longo de toda a história, que é o que acontece em relação à nossa consciência. A nossa consciência ecoa. O que acontece muitas vezes é que a gente abafa essa consciência. E daqui a pouco a gente não está nem escutando essa pequena voz. E a gente acha que a gente não tem consciência. E não é verdade, né? Então, junto dessa própria consciência, quando a gente olha na criança e quando a gente percebe em nós essa consciência moral de desejo de fazer o bem, a gente vê essa luta interior acontecendo não só na criança quanto na gente, de querer fazer o bem e muitas vezes a gente não conseguir, né? Então, junto a essa própria consciência moral, a gente reconhece que a gente é livre para tomar as nossas decisões. A gente é livre para decidir se a gente vai ou não fazer o bem. Só que a liberdade é justamente a capacidade da gente escolher o bem, para que a gente possa continuar sendo livre. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, esse exemplo é muito claro, uma pessoa que haja contra a sua liberdade, por exemplo, escolhendo um vício, por exemplo, de uma bebida, por exemplo, e começa a beber, a beber, a beber, a beber, daqui a pouco ele já não é mais livre, porque ele já não consegue mais, a inclinação está tão forte que ele já não consegue mais não fazer aquilo. Né? Então, justo por isso a liberdade é a capacidade de a gente escolher o bem. Só que a capacidade de a gente escolher o bem e, por isso, não fazer o mal, é justamente agir responsavelmente no mundo, né? Então, a gente tem que estimular que os nossos filhos usem bem a liberdade. Ah, mas a gente vai fazer isso com uma criança antes dos 7 anos? De maneira alguma, porque ela não tem vontade, ela não tem essa faculdade humana agindo. Então, nós somos essa vontade auxiliar para os nossos filhos.
A gente é que tem que orientar, esse é o certo, esse é o errado, e ajudar que essa consciência vá sendo cada vez mais polida, mais cuidada. Ao chegar aos 7 anos, ela já vai ter um pouquinho essa faculdade humana da razão, né, de calcular o certo e errado já começa a aparecer e ela já começa a conseguir decidir com um pouco mais de clareza entre o certo e o errado, mas mesmo assim ainda de forma muito incipiente, né? Então, por isso nós pais precisamos estar ao lado dessa criança o tempo inteiro, né? Então, a gente só pode exigir que uma criança haja livremente quando ela já tem essa faculdade bem desenvolvida. Se ela não é madura, se ela não tem essa capacidade de escolha boa, a gente precisa estar ali do lado. E não é fazer por ela, é ajudar com que ela consiga escolher, falar entre o certo e o errado.